Então era o ano de 35 depois de Cristo, na Jerusalém movimentada, turbulenta ainda. Jesus havia sido crucificado há cerca de 2 anos. E num dos edifícios luxuosos daquela cidade, havia um jovem que aguardava uma visita de um amigo que há muito ele não vinha. Era Sadoc, o nome dele, e ele revirava papiros e quando escutava um movimento na rua ia ver se tinha chegado o amigo. Aguardava com expectativa. De repente, assoma à frente da sua casa uma biga à moda romana, puxada por 2 cavalos brancos soberbos, e logo em seguida desce um outro jovem e então eles logo se abraçam. É que chega ali Saulo, ou Saulo de Tarso, o amigo esperado. Saulo, ele apresentava toda a vivacidade de um jovem bordejando seus 30 anos de idade, solteiro, máscula beleza, trajava a túnica do patriciado, ou seja, vinha de uma família de posses, de referência na sociedade. Falava de preferência o grego, que ele havia aprendido em Tarso, onde estudou com mestres da Grécia. Tarso era uma referência dos estudos, junto com algumas outras cidades, como Atenas. Então, falava de preferência o grego, mas o que ele trazia na fisionomia de especial, que destacavam os seus traços israelitas, era um olhar muito profundo e percussiente, um olhar agudo, um olhar penetrante, que demonstrava aí já o seu temperamento, um temperamento apaixonado, resoluto, indomável. Então já esses olhos demonstravam esse temperamento. Eles conversam as amenidades, nesse reencontro que há muito não acontecia, e Sadoc logo diz: mas como você está modificado? Um carro à romana, a conversação em grego, e porém Saulo logo o interrompe e diz: e no coração a lei. A lei do judaísmo, através de Moisés, o Pentateuco e os demais profetas, então no coração a lei. E sempre o desejo de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. E aí o outro diz, sempre o mesmo homem, carregando esses ideais. Mas posso apresentar um complemento às tuas próprias explicações. A biga é indispensável à visita a uma casinha florida na estrada de Jope, e a conversação em grego é necessária para os colóquios com uma legítima descendente de Zacar, nascida lá na cidade de Corinto. E aí Saulo diz: mas como que você sabe? É que, como atualmente acontece, as fofocas, as conversas, Sadoc havia conversado com a irmã de Paulo e sabia da novidade, desse romance que ia transcorrendo entre essa personagem, Saulo, e essa outra que agora introduzimos, que é Abigail. Abigail, ela havia nascido de Coríntio, era descendente da tribo de Isacar, enquanto Saulo no caso, é descendente de Benjamim, e ela teve que se mudar para as proximidades de Jerusalém, devido a uma perseguição que ela havia sofrido, ela e sua família, lá em Coríntio. Então, um indivíduo chamado Licínio Minúcio, ele acabou perseguindo o seu pai, Jochedeb, e o seu irmão, Gesiel. E nessa perseguição eles foram presos, todos eles. O pai, Jochedeb, acabou sendo supliciado e nesse suplício ele acabou padecendo, não resistiu aos ferimentos e acabou morto. E o irmão foi escravizado, mandado ao cativeiro. Ela, naquela situação toda, acabou conseguindo ser libertada
E ao buscar auxílio de pessoas conhecidas, ela chega na família de Zacarias e Ruth, que também estavam de partida, fugindo das perseguições em Coríntio, e acabam chegando então até as cercanias de Jerusalém, onde eles arrendam uma terra. Então, nessas relações ali próximo de Jerusalém, ela acaba conhecendo Saulo. Então, ela morava muito próxima, algumas milhas de Jerusalém, na estrada de Jope. Porque como ainda existe hoje lá naquelas paisagens, Jerusalém fica num lugar árido, no centro da Judéia, atual Israel. E Jope é um porto que fica junto ao mar Mediterrâneo, uma cidade que ainda hoje existe, que fica junto à cidade atual de Tel Aviv, que é a capital de Israel. Então havia uma estrada que transcorria, que passava, que levava de Jerusalém até Jope. E era essa estrada que Saulo usava para ir visitar Abigail quase que diariamente. Abigail, na candidez dos seus 18 anos, era o resumo de todos os encantos de mulher de sua raça. Ela possuía os cabelos sedosos que lhe caíam como ondas sobre os ombros, e isso emoldurava ainda mais a sua fisionomia, com harmonia, com beleza, com simpatia. Mas o que mais impressionava no seu talhe esbelto, harmonioso, eram os seus olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Esses olhos também são referenciados aí tanto de Saulo como de Abigail, e que são, como ainda hoje a gente conhece, as janelas da alma. Então ela era para Saulo o seu ideal de moço. Saulo, que havia tido imaginações, que tinha imaginações românticas, que anelava situações românticas na sua juventude, mas que se manteve casto durante todo o período, apesar dos chamamentos que a sociedade fazia em sua época, como em todas as épocas. Então ele se manteve firme, resoluto em seguir a lei, e aguardava no seu ideal uma moça como aquela que ele encontrou, inteligente, versada na lei, dócil e carinhosa. Ele, como Abigail conhecia, temperamento apaixonado e vibrátil. No olhar se notava a chama viva dos sentimentos resolutos. Era um indivíduo indomável, esse Saulo, que ninguém parava, como um trator. Abigail e Saulo, na sua juventude, ele com seus 30 anos, ela com 18, então namoravam. Ele a visitava lá na sua casinha e eles então iam até o seu pomar de preferência, quase de mão dadas, e lá falavam sobre as situações do dia, as banalidades, as preocupações, os anseios, os sonhos, os ideais. E também falavam das suas perspectivas futuras. E os dois tinham, cada um deles tinha alguns interesses, alguns anseios. Na verdade, cada um deles tinha duas coisas que se destacavam em seu coração. Abigail, ela queria encontrar o seu irmão Gesiel. Ela tinha a expectativa de apresentar Saulo a Gesiel para que ele abençoasse aquilo que se traduziria em um casamento. E ela tinha também essa intenção da união conjugal. E esse fato da união conjugal é que unia os dois, porque os dois carregavam uma intenção muito forte de consolidar aquele namoro, formar uma família, se casarem. Mas Saulo também tinha sonhos grandiosos que lhe empolgavam a mocidade. Ele ia assumir uma cadeira no Sinédrio. Ele ia assumir como sacerdote no lugar de Gamaliel. Ele tinha um ideal político muito grande, de ser uma referência, de ser um líder para o seu povo. E ele queria aumentar seu prestígio junto aos rabinos.
e aos seus contemporâneos. Então, isso que movia o coração desses dois personagens. E Abigail, ela percebia Saulo, né, e via aquele temperamento, e ela pensava que mistérios, né, que sublime mistério, a atração a impelia aquele jovem sábio, voluntarioso e sincero. Ela olhava para ele e às vezes parecia que ele era áspero e energético em demasia. Mas o convívio quase diário que eles tinham naqueles últimos meses fez Abigail conhecer aquele temperamento que era assim indômito, inquieto, mas também um coração eminentemente generoso, em que uma fonte de ignorada ternura se retraía em abismais profundezas. Ela já via aquilo que nós sabemos, né? Muitos de nós sabemos por conhecermos um pouco a história, que Jesus certamente já reconhecia. Pois bem, esses dois jovens namoravam no seu tempo. Mas se a gente voltar àquele encontro de Sadoc e Saulo, que nós começamos falando, nós vamos ver que eles conversaram sobre vários outros assuntos. E um desses assuntos era sobre os tais homens do caminho. Porque na época haviam homens e mulheres que seguiam Jesus Cristo. Eram os primeiros anos após a crucificação de Jesus. Esses indivíduos, eles eram chamados do caminho. Ainda não havia sido cunhada, né, a terminologia cristãos, que, podemos abrir um parênteses aqui, foi uma sugestão de Lucas, o evangelista, que disse que no caminho tem vários caminhantes, né? Tem os que caminham para o bem, tem os que caminham para o mal, mas nós, o que nos une, o que nos referencia é o fato de todos seguirmos o Cristo, o caminho do Cristo, e por isso seremos chamados cristãos. Cristo, né, que é Messias, é a tradução de Messias para o grego, né, e para o português, então, Cristo, o escolhido, o ungido, aquele que era esperado, o Messias. Então, Sadoc questiona sobre os homens do caminho, e Paulo então pergunta: não se trata de uns pobres galileus, maltrapilhos, ignorantes, que se refugiam nos bairros desprezíveis? Pessoas sem cultura, sem saber, né? Isso, justamente. E aí Sadoc conta inclusive do seu tio, que tinha perdido a vista e que havia sido curado através de algumas virtudes sobrenaturais de um homem que era chamado de Estevão. Este homem, Estevão, na época, atraía muitas pessoas, fazia curas, né? E tinha uma palavra, uma expressão muito clara, muito nobre, né? Muito profunda do Evangelho. Então, cumpria a sua tarefa de divulgação do Evangelho e de Jesus, e inclusive fazia essas curas, que na percepção de Sadoc era sobrenatural. E aí Paulo questiona: todavia não foi um carpinteiro galileu obscuro, sem cultura, que originou tal movimento? Que poderíamos esperar da Galileia? Porventura terá produzido outras coisas além de legumes e peixes? Que era a crença da época que da Galileia não se produzia nada. Em Nazaré, por exemplo, havia apenas uma sinagoga minúscula. Era um povoado pequeno lá, onde Jesus havia habitado, trabalhado como carpinteiro. E Paulo, ele era um indivíduo que havia estudado com os maiores mestres do seu tempo, que era discípulo de Gamaliel, também um mestre do judaísmo, que havia recebido toda a tradição que talvez 1% da população do seu tempo recebia, ou menos, além de seus estudos com os filósofos gregos. Então era alguém extremamente letrado, conhecedor, falava em grego, né, de preferência, apesar de ser judeu, hebreu, né, de conhecer também o hebraico, obviamente, mas falava em grego perfeitamente. Era cidadão romano, né,
Então podia se deslocar, um cosmopolita da sua época, podia se deslocar para qualquer lugar do mundo naquele tempo. Ele tinha o passaporte, não dessa forma, né? Mas tinha o passaporte romano. E aí Saulo, lembrando que ele tinha esses interesses pelo sacerdote, pelo prestígio de demonstrar o seu apego, a sua defesa à lei de Moisés, então ele já aproveita e promete ao amigo levar o caso ao Sinédrio, ou seja, utilizar da sua influência para resolver essa história desses indivíduos que acham que pode fazer qualquer coisa, desses judeus que podem transgredir a lei. E ainda chama o próprio Sadoc e diz: vamos verificar essas tais pregações. Quando Estevão está pregando? Aos sábados. Pois bem, lá eles se foram ao sábado para escutar a tal pregação. E aí naquele momento, Saulo de Tarso, ele tem o primeiro contato com a doutrina de Jesus Cristo, que vai ser exposta por Estevão naquele momento. Ele fica interessado naquela discussão toda, mas ao perceber que as ideias entram em conflito com a lei de Moisés, ele não se cala. Levanta no meio da exposição e chama Estevão à contenda, à discussão. Faz questionamentos, Estevão replica, mas Saulo continua buscando que se esclareça aquele assunto, e Estevão quer evitar o fermento da discórdia e vai se excusando, dizendo que já havia lhe oferecido tudo que podia em termos de explicação. Saulo se sente humilhado, quer a contenda, pensa até em agredir aquele expositor, Estevão, mas calcula as consequências lamentáveis da situação, faz um cálculo, e promete que Estevão pagaria caro as humilhações. E é isso que acontece. Saulo leva o caso adiante, convoca Estevão aos esclarecimentos junto ao Sinédrio. Naquelas circunstâncias já se pensa no apedrejamento, mas como Gamaliel, que como citamos, era como um pai para Saulo, né? Era o instrutor, o professor de Saulo, ele acaba aparando ali a situação e consegue que Estevão seja apenas preso. Outros discípulos de Jesus foram presos também, Pedro, Filipe, João, mas depois das circunstâncias todas ali, o que acontece é que esses últimos são libertados, mas Estevão é condenado à lapidação. Saulo então segue com suas perseguições. Está definido que Estevão seria apedrejado. E diante dessas lutas do mundo, que são como um peso que Saulo, é que a gente confunde porque depois ele vai mudar de nome para Paulo, que Saulo então carrega. Ele tinha a impressão de que o mundo era como um campo de batalhas, no qual lhe cabia combater pela lei de Deus. Então ele sentia que ele tinha esse dever de combater em defesa da lei do Deus único, da lei do Deus de Israel. Lembremos da conversa com Sadoc: no coração a lei, sempre desejoso de submeter gregos, romanos e qualquer um aos nossos princípios, que para ele eram os princípios corretos, os princípios verdadeiros, sem brecha, sem outras interpretações, como dessa tal de um galileu que era carpinteiro. Então ele não acreditava nessa possibilidade, mas ele acreditava que o Eterno era justo e generoso. Por isso concedia-lhe um pouso de consolação nos braços, no olhar de Abigail, que ele continuava visitando. Ela era o seu mundo sentimental, o afeto, a ternura, o carinho, a ponderação, a bondade, aquela que corrigia-lhe o espírito impulsivo e às vezes pusilânime. Então, era ela que acabava dando um arrimo diante das circunstâncias do dia. E justamente depois desse encontro de Saulo e Estevão no Sinédrio, em que Estevão é preso, no dia seguinte, Saulo se encaminha pela estrada de Jope até a casinha
de Zacarias, onde então mora Abigail. E lá eles combinam que Abigail iria até Jerusalém para que ela participasse das cerimônias de lapidação, para que participasse também de outros eventos festivos, de programas recreativos. Saulo queria inclusive levá-la para Jericó, ali nas proximidades, mostrar-lhe aos amigos, apresentar-lhe à sociedade, mas também especialmente participar desse momento de triunfo na carreira política de Saulo, em que ele condenaria Estevão à lapidação. Abigail, ela se escusa dessas circunstâncias, porque ela tinha visto há pouco tempo o próprio pai e o irmão serem chicoteados, e ela não queria participar dessa cena. E no final das situações, das contas, no final da conversa, eles decidem que ela iria no final, quando já estivesse consumado o ato. Mas mesmo assim, Abigail ainda pede um último recurso. Pergunta mais uma vez se esse indivíduo Estevão, se ele insiste em insultar a lei. Ao que Saulo, então, concorda. Chega o dia do apedrejamento, Abigail já se encontrava lá em Jerusalém, e há todo um cerimonial, um ritual. Saulo questiona mais uma vez Estevão se ele estaria disposto a renegar Jesus, ao que obviamente Estevão não aceita, dizendo que seguiria Jesus até o fim. E iniciam então o processo de lapidação, de apedrejamento. Cada chefe das sinagogas locais chegava, recebia um manto de púrpura, podia escolher uma pedra e atirava naquela algazarra. Alguns gritavam para que evitasse a cabeça, de modo que o espetáculo durasse mais tempo. Essas eram as circunstâncias daquele mundo, daquele povo, em que a algazarra, a violência, ela tomava tal forma. E Estevão então vai padecendo, e nos últimos instantes ele vê desdobrar o orçamento, o firmamento, e percebe os espíritos que lá estão já o auxiliando naquela hora extrema, como se fosse uma corte celeste. E de repente ele vê chegar alguém de braços abertos, e a fisionomia, pelo que ele havia sabido de Simão Pedro, porque ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele recebeu apenas as notícias. Pela fisionomia que tinha, era o Senhor que lhe vinha socorrer na hora extrema. E ele vê que em certo momento Jesus olhava em direção ao Saulo, contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios. E Estevão então experimenta naquele instante uma sincera amizade, uma amizade profunda de coração pelo verdugo. Ele percebe, Estevão, que ele conheceu Cristo, mas Saulo ainda não o conhecia. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, ele exclama para Jesus na hora extrema: Senhor, não lhe imputes este pecado. E isso dito, ele volta os olhos para fixar no verdugo, fixar em Saulo amorosamente, mas eis, porém, que ele divisa o semblante à figura da sua irmã. E ele pensa: mas como pode isso? Será que ela veio já do mundo espiritual, da imortalidade, para lhe socorrer na hora extrema? Como que pode? E da mesma forma, Abigail, olhando lá aquele que era chamado Estevão, ela percebe nas fisionomias e lembra os suplícios que ela tinha visto um ano antes. Era seu irmão. E ela diz: Saulo é meu irmão. É meu irmão. E Saulo não acredita, pensa que é alguma situação traumática, que não pode ser, porque como que tal situação poderia ocorrer ali?
tal coincidência. Para tentar esclarecer o fato de vez e não ter problema, ele chama um serviçal e diz: manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes. E aí o funcionário diz: mas senhor, o condenado ainda não está morto. E Saulo responde: não importa, vai assim mesmo, pois arrancar-lhe-ei a confissão do arrependimento na hora extrema. E aí quando Abigail e Saulo chegam a essa sala, logo Estevão, que é o nosso Gesiel, também diz Abigail, e ela diz Gesiel. E ele então responde: estou bem, não chore, estou com o Cristo. Mas ela pergunta: quem é o Cristo? Por que te chamam Estevão? Como te modificaram assim, desse jeito? E aí ele vai responder: Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Aqueles que eles esperavam como Salvador. Talvez a gente não entenda a profundeza dessa palavra nos dias de hoje. Talvez a gente tenha perdido o senso da expressão do que é Jesus, o Cristo, o Salvador. Lembrando que Jesus, o nome Jesus significa o Senhor salva. Foi o anjo que disse a José: ela terá um filho, Maria terá um filho, e ele será chamado Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus, o Senhor salva, é a origem do nome. Ele é o nosso Salvador. Era o Salvador que Jerusalém, que Israel esperava há muito tempo. Agora chamo-me Estevão porque um romano generoso me libertou e me pediu o absoluto segredo. Perdoa-me, foi por gratidão que obedeci ao conselho. Ele estava agonizando, falava lá aos poucos como um sopro. Mas certo momento ele questiona assim: com quem que te deixarei? Agora que eles haviam se visto naquele momento, naquela circunstância, logo ele vai deixá-la. Ele sabia que estava partindo para a realidade mortal. Com quem te deixarei? E aí Abigail aponta o moço de Tarso, que estava lá petrificado, e diz: este é o meu noivo. O moribundo então contempla Saulo sem ódio e responde: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. E aí, nas suas últimas palavras, ele vai dizer a Abigail, murmurava, quase como um sopro de quem está partindo: vou-me em paz, gostaria de ouvir a prece dos aflitos e agonizantes. E aí então Abigail vai orar, juntando ele sob o colo, acariciando seus cabelos, e vai dizer: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga do pranto do nosso erro, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. E vai então fazer aquela oração e ele vai partindo. E a nossa história, ela encerra de modo geral aqui, porque essas personagens elas seguem no transcurso terreno daquela época, nas situações que lhes serão próprias. Quando Saulo e Abigail eles se encontravam lá na casinha de Zacarias, eles sempre encerravam com uma frase: fiel para sempre. E as circunstâncias vão seguir, conforme se encontra aqui no livro Paulo e Estevão. E Saulo, depois que vai ser chamado Paulo, ele permaneceria fiel para sempre. Essa história desse amor, que ainda tem alguns capítulos, o mundo não registrou. E nós sabemos hoje, graças
ao livro Paulo e Estevão. Livro que, segundo Ivone Amaral Pereira, é para ela, né, na visão dela, o livro mais precioso, o maior tesouro que a espiritualidade nos enviou depois do Pentateuco espírita, né, dos livros, o livro dos Espíritas, Evangelhos e demais. Então, é um tesouro que a gente deveria desdobrar e estudar, e é esse o nosso convite. Mas Saulo ou Paulo se manteve fiel para sempre. Tanto que em um dos períodos da sua vida, ele vai chegar até a cidade de Corinto. E ele vai visitar lá os sítios em que Abigail e o irmão haviam brincado na infância, saturando-se das recordações suaves e inesquecíveis. E quando ele vai para o porto lá da cidade, o porto de Cencreia, lembrando a partida da noiva bem-amada, quando ela teve que ir embora daquela cidade a caminho de Jerusalém, ele raspa a cabeça para renovar os votos de fidelidade eterna, como era um costume popular na época, mantendo essa fidelidade. Então, para quem quer conhecer mais a história, o nosso convite é que nós possamos ler ela. Essa história é uma história de amor, né? Que na história, como nós dizíamos, não ficou registrada na história do Evangelho, porque Saulo guardou só com ele. O fato, o que aconteceu com ele, Abigail, ninguém mais soube. Foi algo que apenas ele, Abigail e Estevão ou Gesiel souberam e guardaram para si. Ele não contou para ninguém durante toda a sua vida. Foi um segredo que ele acalentou no coração. Por isso que hoje também a gente não tem nenhuma notícia no Evangelho ou no Atos dos Apóstolos a respeito. A gente conhece Paulo como divulgador do cristianismo. E aí, então, fica esse convite para a gente saber os desdobramentos, porque nessa situação conturbada, Saulo acabou apedrejando o irmão da sua amada, da sua grande esperança de matrimônio. E a gente vai encerrar então com toda a poesia, com toda a oração que Abigail, né, leu naquele momento, que ficaria marcado na alma, no espírito de Saulo, para sempre, durante toda a sua vida, material e também espiritual. Ela vai dizer então: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga do pranto do nosso erro, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Então, que Deus nos abençoe e assim seja.